Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esta celebração, solenidade de São José, esposo da Virgem Maria. Homem justo e carpinteiro de Nazaré, José foi escolhido por Deus como um importante instrumento da história da salvação, esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus. Com eles, forma a Sagrada Família, fazendo-se ativamente presente em momentos delicados da infância do Senhor. Nascimento, fuga para o Egito e reencontro com ele no templo. Procuremos assimilar as virtudes desse pai exemplar, amoroso, que é também patrono da Igreja. Pedimos pela nossa paróquia de Santa Teresinha, pela nossa comunidade, Confraria Nossa Senhora do Carmo, pelo fim da pandemia mundial e por todos nós. São José, padroeiro universal da Igreja, iniciemos confiantes e com muita alegria, cantando. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador. Sou devoto de José. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador. Sou devoto de José. Um homem forte e silencioso, tão sensível, homem santo em sonho. Um dia Deus lhe revelou seu plano de amor, de salvação, de um Deus que se encarnou em nosso meio, meu irmão. E a partir daquele dia recebeu sua Maria, Virgem Mãe do Filho amado de Deus Pai, e defendeu a salvação do mundo no silêncio, a castidade e firmeza de sua fé. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador. Sou devoto de José. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador. Sou devoto de José. Boa noite, irmão, irmã. Nossa Eucaristia de hoje honra a São José na nossa paróquia. A nossa paróquia se alegra, uma grande alegria no nosso coração. Temos uma capela dedicada a São José, Matriz Santa Teresinha, Capela de São José. Então, toda a nossa paróquia em festa, toda a Igreja Católica em festa, todo católico em festa se alegra com o nosso padroeiro São José, o nosso estado do Ceará em grande festa. E com muita chuva, isso é muito bom. É bom a gente reconhecer as coisas boas que acontecem na nossa vida e na vida da Igreja Católica. Então, muito bem-vindos à nossa celebração, por todas as intenções que vocês colocaram no nosso grupo de intenções e que aquelas pessoas que me pediram oração, por todas as intenções da Confraria Nossa Senhora do Carmo e da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Alguns instantes de silêncio no nosso coração, pensando nas nossas quedas, pecados, fraquezas, tudo aquilo que existe em nossa vida e prometendo não pecar mais. Cantemos o nosso ato penitencial. Senhor, eu pequei, pratiquei o que é mal. Tem piedade, perdoai-me, por misericórdia.
Cristo, eu pequei, pratiquei o que é mal. Tem piedade, perdoai-me, por misericórdia. Senhor, eu pequei, pratiquei o que é mal. Tem piedade, perdoai-me, por misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha, Senhor, piedade de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Agora, com grande alegria, o canto do Glória. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Coloque aí, irmão, irmã, a sua intenção. Deus Todo-Poderoso, pelas preces de São José, a quem confiartes as primícias da Igreja, o início da Igreja, concedei que ela, a Igreja, possa levar à plenitude os mistérios da salvação, por Cristo nosso Senhor. Liturgia da Palavra. Os projetos de Deus se realizam por meio de seus escolhidos, que aceitam colaborar na história da salvação. Ouçamos com bastante atenção. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor: quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei, depois de ti, um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Será ele quem construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim.
e o teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura inicial, irmão, irmã, é muito bonita. Eu me alegro muito com a palavra de Deus, porque ela alimenta o nosso coração, alegra o nosso coração. Sou um apaixonado pela palavra de nosso Senhor. É o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7. Acompanhe aí. A palavra do Senhor foi dirigida a Natã nesses termos. Então, quem está falando aqui não é Natã, não é o autor do livro de Samuel, é Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus quem está falando, comunicando aquilo que ele quer e aquilo que ele é. A palavra de Deus comunica Deus, é Deus quem fala. Aqui já tem uma grande verdade. Não é palavra humana, é palavra divina, é palavra de Deus. E toda palavra de Deus não é só som, é som e realização, porque quando Deus fala, ele faz. Só lê lá agora, se você quiser ler, não agora, depois, o livro do Gênesis, capítulo 1. Deus diz e faz, fala e faz. Essa é a palavra de Deus. Então, aqui é Deus quem está falando. A palavra do Senhor foi dirigida a Natã. Quem era Natã? Era o profeta da época do rei Davi, o grande rei de Israel. Quando Davi pecou, aí 1 Samuel 11, quando ele peca por adultério e manda matar Urias, Natã, enviado pelo Senhor, vai até o profeta e joga na cara até o rei e joga na cara do rei o pecado de Davi. Na hora, Davi cai no chão, se arrepende e diz: pequei, Senhor, misericórdia. É o Salmo 50, segundo a tradição judaico-cristã. A palavra do Senhor foi dirigida a Natã nesses termos. Então, o que é que o Senhor fala com Natã? Estamos aqui com São José, hoje o dia dele, Maria e Jesus. Vai dizer ao meu servo Davi: o Senhor envia Natã para falar com Davi. Todo profeta é enviado por Deus. Ele não vem por vontade própria. A vontade dele é ser enviado por Deus, é falar aquilo que Deus quer que ele fale e anuncie. Assim fala o Senhor, em hebraico, Ko Amar Adonai. Quando chegar o fim dos teus dias, quando tu morreres e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Então aqui o Senhor está anunciando pela boca de Natã o nascimento do filho que herdará o trono de Davi. Que filho foi esse? Salomão. Será ele que construirá uma casa para o meu nome. O nome representa a pessoa. O nome do Senhor é a pessoa do Senhor. Então o rei Salomão irá construir uma casa para o Senhor. Que casa foi essa? O templo de Jerusalém, construído pelo rei Salomão. Leia lá o livro dos reis que coloca essa construção. E eu firmarei para sempre o seu trono real. Então, Davi não construirá a casa do Senhor, não construirá o templo do Senhor. Quem construirá será o rei Salomão.
Por quê? Porque o rei Davi tinha expressado o desejo e a vontade de construir uma casa para o Senhor. E o Senhor, que tem o seu desejo, diz: não serás tu a construir essa casa, mas o teu filho. O motivo era dado lá na Sagrada Escritura que Davi tinha derramado muito sangue, né? E, portanto, esse seria um dos motivos. Eu serei para ele um pai, para quem? Para Salomão, e ele será para mim um filho, né? O rei Salomão, que construirá a casa do Senhor, filho do Senhor. Como todos nós somos filhos de Deus. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Então, o Senhor é o pai do Salomão, abençoará, e toda a casa de Davi e o reino de Davi serão estáveis para sempre. E isso aconteceu porque Jesus nasce da descendência de Davi, né? Salomão é figura de Jesus. Então, esse filho abençoado, na verdade, não é só Salomão, é Jesus. É Jesus Cristo, que ele descende de Davi. E quando o Senhor coloca aqui, tua casa e teu reino serão estáveis para sempre, a casa de Davi, Jesus descende dessa casa de Davi. Foi a maior casa dos reis de Israel, a casa que subsistiu. A descendência real de Jesus Cristo é descendência da casa de Davi. Ele descende do grande rei Davi. Essa casa é estável, claro. Essa casa é o Senhor Cristo. Para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. O trono de Davi, que se concretiza em nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, uma leitura muito importante. Fala do Davi, do Salomão e de Cristo. Aí você pergunta, e o que tem a ver com São José? Ele, José, é também descendente de Davi, é o pai de Nosso Senhor, o pai legal, o pai segundo a lei, não é o pai físico, que Nosso Senhor foi gerado pelo Espírito Santo no seio e no ser de Maria. Mas ele é o pai legal, segundo a lei, de Nosso Senhor, aquele que deu o nome a Nosso Senhor, segundo a lei dos judeus. Claro que o anjo anunciou a Maria, Maria disse a José, e ele deu o nome a Nosso Senhor. Então tem a ver com São José, porque ele também é descendente de Davi. E essa leitura, então, se refere também a São José. Serei para ele um pai. José te chama sempre de pai, mas ele é filho de Deus, né? Abençoado por Deus, filho de Deus, criatura de Deus, nesse sentido, criado por Deus. E será para mim um filho, é filho de Deus também, José. A casa e o reino de José serão estáveis para sempre. Quem é a casa de José? A casa de José é Maria e Jesus. Essa casa é estável para sempre diante do Senhor. E o trono dessa casa não terá fim. Porque Jesus, ele é eterno. Ele é Deus eterno. Essa casa é eterna. E essa casa hoje é a Igreja Católica. Então, essa leitura fala de José, Maria, Jesus e da Igreja Católica. A nossa resposta será: eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração cantarei vossa verdade. Pois dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito,
E fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem. De geração em geração garantirei o teu reinado. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois o meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente. O salmo responsorial cantado é o 88 do grego, 89 do hebraico. Eis que a sua descendência durará eternamente. Tem a ver com a primeira leitura, quando fala da descendência. Tua casa e o teu reino serão estáveis para sempre. Isso é descendência. Então, o salmo fala dessa descendência, que é eterna, que dura, que é estável, segundo a leitura inicial. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Cada dia, irmão, irmã, nossa vocação é cantar o amor do Senhor, agradecer o amor do Senhor, se entregar a esse amor do Senhor por cada um de nós. Eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. O Senhor é verdade, é justiça e é amor. Porque dissertes, o amor é garantido para sempre. O amor é eterno, ele já venceu e ele vencerá. O vírus, essa doença, não são eternos. O amor, sim, é eterno. Então, calma, paciência, que tudo passará. O amor é garantido para sempre. É uma verdade que está aqui na palavra de nosso Senhor. E a vossa lealdade é tão firme como os céus. O Senhor é leal, ele é fiel. O homem não é fiel, o homem peca, mas o Senhor é fiel. Fiel à lei, fiel à aliança, fiel à promessa, fiel a tudo aquilo que ele nos dá. Eis que a sua descendência, descendência de José, que é a igreja, que é Cristo, que é Maria, durará eternamente. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito. O servo aqui é Davi e também José, Maria, Jesus. E eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Aqui, especificamente, Davi, que é rei e servidor do Senhor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem. Cristo é a linhagem de Davi. José é a linhagem de Davi. Maria provém da linhagem de Davi, segundo a tradição. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. O reinado de Davi está garantido para sempre, para todos os séculos. Esse reinado é o reinado de Cristo. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai. Essa invocação cada um de nós tem que dizer cada dia: Senhor, tu és meu Pai. Vós sois meu Pai. Ter confiança no Pai. É Pai, não é padrasto, é Pai. Ele quer o nosso bem, tudo que Deus faz é bom. Então tenha calma, paciência, ele é Pai. Sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. O Senhor é rocha firme. É nessa rocha firme que eu me apoio. É sobre essa rocha firme que ele edificou
e edifica cada dia a Igreja Católica Apostólica Romana. Então nós em Cristo e na Igreja somos edificados sobre essa rocha firme. Tenha firmeza e confiança. Sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação, guardarei eternamente para ele a minha graça. O Senhor não retira a graça dele de nós, como não retirou a graça dele de Maria, que é a cheia de graça. Maria toda cheia de graça, eritomene no grego, toda cheia de graça. Essa graça o Senhor não retira de nós, nem da Igreja Católica. E com ele firmarei minha aliança indissolúvel. O Senhor fez aliança conosco e ele não retira essa aliança de nós. Leia lá Jeremias 31, 31. E Cristo, que é a nova aliança, que ele instituiu com o seu sangue, instituindo a Eucaristia. A Eucaristia é o símbolo maior, o significado maior da aliança de Deus conosco. Eucaristia, que é memorial, zikaron, presença real do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um salmo que anuncia muita verdade e é um canto de louvor. Eis que a sua descendência durará eternamente. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. E a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Palavra do Senhor. Irmão, irmã, a segunda leitura, que na verdade é a terceira leitura, porque teve o salmo, é da carta aos Romanos, capítulo 4. Irmãos e irmãs, Paulo, ele escreve essa carta para os fiéis de Roma, carta muito importante que fala da fé, carta que fala da justificação, que ele vai tocar aqui. Não foi por causa da lei do Antigo Testamento, mas por causa da justiça que vem da fé. Eu sou justificado pela fé em Cristo. Fé que é dom de Deus, é uma graça de Deus. Deus nos justifica diante dele, nos dando o dom da fé, que vem através de Cristo. Justificação, que quer dizer redenção, salvação. Deus julga não quer dizer Deus condena, quer dizer Deus salva. Claro que eu tenho que aderir a essa salvação, acreditando em Nosso Senhor e vivendo segundo os mandamentos da lei de Deus, não da lei do Antigo Testamento. Deus nos justifica porque nós nascemos injustos pelo pecado original. Como é que Deus nos justifica? Nos dando seu Filho, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Enviou o Espírito Santo, criou a Igreja Católica e nós entramos na Igreja através do batismo. O batismo tira o pecado. É assim que Deus nos justifica, tirando o nosso pecado, nos tornando justos. Eu nasci injusto, nós. Ele nos torna injustos, de injustos a justos, através de quê? Do batismo.
É essa a concepção, a crença, a nossa crença e a nossa fé. Sem esquecer que a própria fé é uma graça de Deus, um dom de Deus. Nós não merecemos ser salvos, é tudo dom gratuito. Eu nasci injusto, Deus me torna justo, filho no filho dele, através do batismo e depois de todos os sacramentos da Igreja Católica. Confissão, Eucaristia, Crisma, não é? Os que têm vocação para o matrimônio, matrimônio, os que têm vocação para o sacerdócio, sacerdócio, e a unção dos enfermos. Mas por causa da justiça que vem da fé. Então, eu sou justificado, salvo pela fé, não pelo Antigo Testamento. Que Deus prometeu um mundo como herança a Abraão. O mundo de cada um de nós foi prometido a Abraão como herança. Recorde lá Gênesis 12, 1, né? Deus fala a Abraão, tira ele da terra e promete a posteridade dele tão grande como as estrelas do céu. Então, toda a humanidade que descende de Abraão é promessa de Deus. Nós somos promessa de Deus a Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Ah, mas eu não sou judeu, mas descendente de Cristo. Jesus vem do povo judeu. E nós entramos, então, nesse novo povo judeu, que é a Igreja Católica. Agora não é mais o judaísmo, agora é a Igreja Católica. O novo judaísmo, se você quiser aqui, é a Igreja Católica, que não é muito mais do que novo judaísmo, né? É a Igreja Nova Economia da Salvação, né? Não pertencemos mais à antiga aliança, mas somos filhos de Abraão por Cristo. Já que Cristo descende de Abraão, ele é descendência de Davi, Davi do povo judeu, descendente de Abraão, Abraão, Isaac e Jacó. Então, nós somos herança de Abraão e da descendência somos descendência de Abraão. Essa leitura também tem a ver com a primeira leitura, que fala da descendência de Davi, quem é Cristo. A segunda leitura, o Salmo, descendência de Davi, quem é Cristo. E agora, descendência de Abraão. Também Cristo, porque Cristo descende de Davi e Davi é descendência de Abraão. E em Cristo, cada um de nós. Não importa se somos judeus ou não. Nós descendemos de Cristo pela fé. Então, somos herdeiros de Abraão pela fé. É em virtude da fé, ele insiste aqui, que alguém se torna herdeiro. Então, eu sou herdeiro de Cristo e com Cristo, através da fé e da promessa da fé que Deus fez a Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão e ele acreditou. Então, foi através da fé que Abraão, entre aspas, mereceu a promessa de Deus, né? Porque ele acreditou. A promessa é dom, é graça, mas ele tinha que acreditar e ser fiel àquilo que Deus prometeu. E ele foi fiel, né? Porque de Abraão e Sara nasceu Isaac, Jacó, as 12 tribos de Israel, tribo de Judá. Davi descende de Judá e Cristo descende de Davi. E nós, pela fé, descendemos de Cristo. Somos herdeiros com Cristo, co-herdeiros e filhos de Deus, justificados pela fé em Cristo, através do batismo. Então, Deus nos torna justos, nós que nascemos injustos, através de que? Do batismo. Eu me tornei justo quando fui batizado. É a porta de entrada para o cristianismo, para a religião católica, apostólica, romana, a única religião que tem a plenitude da revelação, a única religião verdadeira. Verdadeira. Está lá no Catecismo da Igreja Católica e no decreto do Ecumenismo do Vaticano II, Unitatis Redintegratio. A única igreja que tem a plenitude da revelação é a Igreja Católica. As outras não têm. As outras religiões têm que se converter à religião católica para alcançar a salvação. Ou então, se nasceu lá, não teve possibilidade de conversão, a graça que atinge eles vem através da Igreja Católica Apostólica Romana, que é o corpo de Cristo. Que Cristo, o cabeça ou a cabeça e o fundamento da igreja. Sobre a direção do Papa, hoje Francisco, né? O primeiro Papa Pedro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça. Tudo é graça de Deus, que vem através da fé. E por que é graça? Eu era criança quando fui batizado, eu recebi a graça de ser batizado. E com a prática do sacramento, adquiri a fé, a catequese, a primeira comunhão,
confissão. É assim. Só a Igreja Católica tem esse caminho de graça e de fé pleno, só ela. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, um dom de Deus. E a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão. Essa promessa de salvação, de redenção, continua válida na Igreja Católica Apostólica Romana para todos nós que descendemos de Abraão, porque descendemos de Cristo e Cristo descende carnalmente de Abraão. É da linhagem de Abraão, sendo da linhagem de Davi. E a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, para cada um de nós. Tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para que se apoia somente na fé de Abraão. Essa descendência, essa promessa que Deus garantiu a Abraão, serve tanto para os judeus, que são descendentes carnais do Abraão, como para os cristãos, que são descendentes de Abraão pela fé. A promessa de Deus é irrevogável. Preste atenção. Paulo fala isso em relação ao judeu também. Tá? O judeu é filho de Deus, é promessa, é filho de Abraão, descendente de Abraão. Então a promessa que Deus fez a Abraão de redenção cabe também, chega também a eles. Claro que eles têm que se converter à Igreja Católica Apostólica Romana. Eles têm que deixar de ser crentes, têm que deixar de ser descendente de Abraão só segundo a carne e se tornar crente, ter fé em Cristo. Quanto para que se apoia somente na fé de Abraão. Então é tanto para eles a redenção como para nós, os descendentes de Abraão pela fé. Ou seja, que acreditamos em Cristo, batizados na Igreja Católica Apostólica Romana, que é o pai de todos nós. Abraão é o pai dos judeus e é o pai dos cristãos. É o pai daqueles que descendem carnalmente dele, das tribos de Israel, os judeus, e é pai daqueles que acreditam no Cristo, porque o Cristo é descendência de Abraão. Pois está escrito, eu fiz de ti pai de muitos povos, pai de uma multidão. A palavra Abraão quer dizer isso. Pai de multidão, pai de uma multidão. Deus mudou o nome de Abraão de Abrão, o nome dele era Abrão, que era pai de povos, para se tornar Abraão, pai de uma multidão. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus. A grande virtude, se é que eu posso dizer assim, de Abraão, é porque ele acreditou. Acreditou em quem? Em Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor, o Adonai dos judeus, que vivifica os mortos, ressurreição. O único que tem poder de dar vida aos mortos é o Pai. E o Cristo, porque ele ressuscitou, porque ele é Deus. Eu estou falando de ressurreição, não em reencarnação, que é uma grande mentira. Esse negócio de dizer que nasce uma vez e reencarna, tudo é mentira. A palavra reencarnação não existe na Sagrada Escritura. Existe ressurreição, vivificação dos mortos. No Novo Testamento, anastasis, ressurreição. É muito claro. E faz existir o que antes não existia. Deus cria do nada. Criação, Gênesis 1. E ele ressuscita quem está morto. Tá? Então, ele cria do nada, da vontade dele, e ele ressuscita o que está morto. Né? Não é reencarnação, é ressurreição e criação. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Abraão não tinha como acreditar, ele era um ancião, e Deus prometeu uma descendência numerosa para ele, mas mesmo assim, ancião, ele acredita. Dele e de Sara nascem Isaac e Jacó, as 12 tribos, o povo de Israel, do qual nasceu Cristo. Cristo é judeu e em Cristo nós, descendentes de Abraão, pela fé. Bastante claro. Assim tornou-se pai de muitos povos, do judeu, não só do judeu, mas pai de todos aqueles que se convertem na fé em Cristo. Não se converteu ao judaísmo, na fé em Cristo. Conforme lhe fora dito, assim será a tua posteridade. A posteridade de Abraão, então, é cada um de nós. Eu sou filho de Abraão pela fé.
o judeu é filho de Abraão pela carne, que descende de Abraão. Esta sua atitude de fé, Abraão foi justificado pela fé, foi acreditado como justiça. Abraão foi justificado pela fé. Tá? O justo é justificado pela fé. E nós também. Então, antes de tudo, a fé, que é dom de Deus, é uma graça de Deus. Então, nós somos descendência de Abraão pela fé em Cristo. Bendita é a palavra do Senhor. Bendito quem a vive com amor. Bendita é a palavra do Senhor. Bendito quem a vive com amor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado. Palavra da salvação. Então, irmão, irmã, um evangelho muito importante esse de Mateus. Lucas 1, 26 a 38, narra a anunciação do anjo à concepção de Cristo, seguindo a ótica de Maria. No 6º mês, Nazaré. E Mateus 1, 18 a 25, narra essa concepção segundo a ótica de José. Em Lucas, o personagem principal é Maria. Em Mateus, o personagem é José. Claro que o personagem principal é Cristo, aquele que irá nascer. Mas lá é Maria e aqui é José. Por dois falam a mesma coisa. Por dois evangelhos anunciam o nascimento de Cristo. Bora refletir aqui. Eu vou pegar o texto todo de Mateus 1, 18 a 25. Você pode pegar a sua Bíblia aí e refletir comigo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Então, trata da origem, que é a mesma raiz de descendência. Tá? A origem de Jesus Cristo foi assim. De quem ele descende? Cristo. Para o judeu, a questão da origem é muito importante. Se você leu com atenção o livro do Gênesis até agora, você
viu que lá fala muito de genealogia, descendência, genealogia. Tem 7 genealogias no livro do Gênesis. Os judeus isso é muito importante. Na época não tinha tabelião, não tinha cartório, né? Então, para provar certidão de nascimento, nada. Para provar que alguém era filho do outro, era a genealogia. Fulano descende de fulano, que descende de fulano, que descende de fulano, tanto que o Evangelho de Mateus inicia por uma genealogia, grande genealogia, e Lucas também tem uma lá. Mateus fala, livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi. Isso em Mateus 1:1. Em Mateus 1:18, a origem de Jesus Cristo fala 2 vezes a questão da origem, o Evangelho de Mateus. Isso já é muito importante, ele colocar ênfase na genealogia. Presta atenção que o Evangelho de Mateus é muito importante. Tá? Pega aí sua Bíblia e acompanha. Aí ele diz no início do capítulo 1, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e por aí vai. A genealogia, não tinha cartório na época, né? Nem certidão de nascimento, nem certidão de batismo. O batismo vai iniciar com a Igreja Católica, depois de Cristo. Certo? E ele que foi batizado por João Batista. Então, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, começa falando de Maria. Então, aqui não é só José. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José. Então, Maria, ela estava comprometida em casamento com José. Era casada já. Esse comprometida em casamento, no casamento judeu, quer dizer que ela já era casada. Antigamente era assim. Eles era prometido em casamento, já eram casados, só que ela morava na casa dela e ele na casa dele. E não tinham relação sexual, cada um na sua casa. Hoje é o contrário, né? Tem um noivado, quando tem, já tem relação sexual, depois casa. Mas não era assim. Eles eram casados, prometidos em casamento, quer dizer, já eram casados, cada um morar na sua casa. E eram virgens, não tinham relação, porque eles prezavam muito essa questão da virgindade, principalmente da mulher. Tinha que ser virgem, casar virgem. Virgindade é um dom e é uma conquista que hoje, infelizmente, a humanidade não quer seguir. Mas na Bíblia é. Na Igreja Católica é. Tá? Então, comprometida em casamento com José, antes que coabitasse, antes que fosse morar junto, habitar junto, né, no mesmo teto, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, essa é a situação que o Lucas relata lá, Lucas 1, 26 a 38. Maria, ela tornou-se grávida pelo Espírito Santo e foi comunicada a José. Eles já eram casados, comprometidos em casamento, já eram casados, ela na casa dela em Nazaré, ele na casa dele em Nazaré. Ela concebeu pelo Espírito Santo, né? Foi o Espírito quem concebeu Jesus e Maria e foi anunciada a José. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Então, foi comunicado a José que Maria estava grávida. Aqui diz José, seu esposo, quer dizer, já eram casados, sendo justo, diz, sendo justo. O que é esse ser justo, José? Ser justo porque ele seguia a lei do Antigo Testamento, que ele era judeu. E segundo essa lei, o que é que a lei dizia? Que ele tinha que denunciar Maria. Ele tinha que ir até a sinagoga ou então à porta pública da cidade e dizer, olha, eu sou casado e minha mulher concebeu, está grávida e não é meu filho. Consequência, Maria seria morta, apedrejada pelo sinédrio, pelos judeus. Então, para não denunciar, ele sendo justo, porque seguia a lei, tinha que denunciar, para não denunciar, ele resolve repudiar Maria em segredo. Como é que se dá o repúdio? Ou ele escrevia uma carta de divórcio que entregava a ela, ou ele se mandava. Se ele saísse de casa, o que ia acontecer? Ela iria já tinha engravidado, iria dar à luz um filho. Todos pensariam que o filho era dele. E ele, saindo da cidade, não tinha mais a obrigação de denunciá-la. Então ele queria, no fundo, seguir a lei
Na verdade, queria seguir a lei e não queria que Maria fosse morta. Então, ele resolve repudiá-la. De novo, eu repito, ou através de uma carta de divórcio, ou então deixando, e todos iriam pensar que era dele o filho, porque eram casados. Ah, mas não podia ter relação. Não podia ter relação, mas tiveram. Era dele o filho, não tinha como provar que não era. Então, ela não morreria e ele não iria transgredir a lei, porque tinha repudiado. A lei dá o direito do homem repudiar? Dá. A lei judaica dá o direito do homem repudiar a mulher. Tá? Então, ele iria seguir a lei. Enquanto assim decidia, ele estava pensando em fazer isso, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho. Do mesmo jeito que Maria teve um anjo lá, o anjo Gabriel, foi enviado à cidade de Nazaré, tal, aqui tem um anjo. O anjo é muito importante na história da igreja, na história de cada um de nós. Cada um de nós tem um anjo da guarda. É a doutrina da igreja. Está lá no Catecismo da Igreja Católica, leia. Então é importante você pedir a proteção do seu anjo. Conversar com o anjo, né? Pedir a proteção dele. Qualquer coisa antes de fazer, reza para o anjo da guarda. Ele está constantemente nos alertando, né? Nos desviando do perigo. Recorde aí o anjo Rafael, quando saiu com o Tobias, e alertando ele dos perigos. Então, leia o livro de Tobias, é importante para entender qual é a figura do anjo e o papel do anjo na nossa vida, o anjo da guarda. Então, enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor, ele é do Senhor. Não é o anjo mau, o Satanás, o Lúcifer, que se colocou contra Deus. Aqui é o anjo do Senhor. Tá? O Lúcifer, Satanás, que está por trás de toda essa doença, esse vírus aí, todo o pecado da humanidade. E para passar esse vírus precisa de conversão, se converter. Manifestou-se a ele em sonho. Então José teve um sonho. Maria teve uma presença real. José teve um sonho. Como aquele José do Egito, que também tinha sonho, né? Dizendo, enquanto assim decidia, quem José, decidindo deixar Maria ou dar uma carta de repúdio, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo. Então o anjo teve um sonho, o anjo veio no sonho e falou com ele. Tem sonhos aí que vêm de Deus, inclusive hoje para nós. Tem sonhos que são humanos, tem sonhos que são de Satanás. Então tem que discernir. Esse aqui era o anjo do Senhor e o sonho era uma mensagem de Deus para José. José, filho de Davi, diz o anjo, não temas receber Maria, tua mulher. Então ele estava com medo, temor, né? A questão da lei, tinha que denunciar. Não temas. A mesma coisa que o anjo Gabriel diz a Maria, não temas, Maria. Então é muito parecida a anunciação do anjo a José e a anunciação do anjo a Maria. Lá tem um anjo Gabriel, aqui tem um anjo. Lá ele diz, primeira coisa, não temas Maria, porque ela estava com medo. Salve cheia de graça, né? E ela teve medo. Aqui de novo, não temas José. É igual, tá? Não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Então ele diz, não é filho de outro homem, Maria não te traiu. Tá? Ela não é adúltera. O que foi gerado nela é pelo Espírito Santo. Maria é fiel, mulher de fé. Ela acreditou. E o silêncio dela, que não poderia dizer nada. Tá? Para o José. Então aqui diz, não temas receber Maria, tua mulher, já era casada, falei desde o início. Pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Foi Deus quem gerou Deus em Maria. Foi o Espírito Santo que é Deus que gerou Jesus em Maria. Então não tenha medo. Não faça essa carta de divórcio. Não deixe Maria. O menino é filho de Deus. Ela dará à luz um filho. Mesma coisa que falou para Maria. E tu chamarás com o nome de Jesus. Quem coloca o nome do menino não é Maria, é José. Porque na cultura judaica era o homem quem colocava o nome de Jesus. E como é o nome de Jesus na cultura judaica? Jesus Cristo? Não. Jesus, filho de José. Cristo não era nome dele. Cristo é a missão dele, né? Que é enviado, separado, ungido, ungido, né? O nome de Jesus é Jesus, filho de José.
Yeshua ben Yosef. Yeshua ben Yosef. Jesus, filho de José. Tu o chamarás com o nome de Jesus. Quem dá o nome é José, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o nome Jesus em hebraico, Yeshua, quer dizer o quê? Ele salva, Deus salva, da raiz de achar, salvar. O que é que Jesus veio fazer? Perdoar o pecado, salvar. Tá? Tem uma teologia aí, tal de teologia da libertação, que hoje é chamada de ecoteologia feminista da libertação, que fala que o principal não é perdão do pecado, não. É a libertação da mulher, da ecologia, a libertação polícia-social. Mentira! Essa teologia é um erro. O que nosso veio fazer foi tirar o pecado, perdoar o pecado. A missão dele está no nome dele. Yeshua é aquele que tira o pecado pessoal. O negócio de pecado estrutural, de social, é consequência do pecado pessoal. Não existe pecado estrutural sem pecado pessoal. Leia lá o que escreveu João Paulo II. Então, essa ecoteologia feminista da libertação é um erro. A teologia da libertação é um erro grave. Um grave erro. Jesus veio tirar o pecado. Não libertar politicamente ninguém. Tá? O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará. Jesus veio salvar o povo do pecado, o seu povo dos seus pecados. Então a missão do Senhor é salvar, perdoar o pecado. Não é outra missão, não. E é bom não confundir as coisas, não. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Pronto, até então foi o sonho de José, a mensagem do Senhor a José através do anjo. Mensagem clara, não tem que repudiar Maria. E depois continua, então, agora, no versículo 22, o evangelista dizendo, tudo isso aconteceu, o sonho aconteceu, o anúncio a Maria aconteceu, o anúncio a José aconteceu, para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. O que ele disse? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamarão com o nome de Emanuel. Quem é a virgem? Maria. Quem é o filho? Jesus. Emanuel quer dizer o quê? Deus está conosco. Não era nome próprio na cultura judaica e tornou-se depois. Né? Immanuel. Immanuel quer dizer conosco, Imano, conosco, Deus. Imano, im é a preposição com no hebraico. Mano, a terminação ano, ou nu, nós, conosco, Imano, ele, Deus, conosco, Deus. Fala Emanuel, Immanuel, quer dizer conosco, Deus. Deus está conosco. Não era nome próprio e se tornou. Está lá em Isaías. Está escrito tanto em hebraico como em grego. Aqui é a tradução do grego, porque a igreja primitiva seguia o texto grego, que é o texto das 70, texto feito lá em Alexandria. Mas o hebraico não tem virgem, tem jovem. A jovem conceberá e dará à luz um filho e chamará com o nome de Emanuel. Immanuel. Tem diferença em chamar jovem e virgem? Tem um vídeo aí, um protestante dizendo que tem uma grande diferença, que a igreja católica errou. Quem errou foi ele, o protestante, não a igreja católica. Não tem diferença nenhuma chamar virgem e o jovem. Por quê? Porque a jovem em Israel, para conceber, tem que ser virgem. Se não era casada, regularmente casada. Então, aquela jovem do Isaías 7,14, é virgem. Não tem diferença nenhuma na interpretação. A 70 interpretou corretamente. Porque a jovem que tivesse relação que não fosse virgem, morria. Então não tem diferença nenhuma. Esse vídeo desse protestante é um vídeo errado. Ele está explicando coisa errada e falando mal da igreja católica. Tá certo? Não tem diferença nenhuma entre o termo jovem do Isaías e o termo virgem da 70 do grego. Eis que a virgem concebeu, Maria, dará à luz um filho, deu à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, Deus está conosco. O que traduzido significa Deus está conosco. Está aqui, está muito claro. Versículo 24 agora. José, ao despertar do sonho, quando ele acordou,
agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa sua mulher. Então, o mesmo que aconteceu com Maria, acontece com José. Ela, depois do anúncio, acreditou, né? Agiu conforme o anjo do Senhor e depois foi visitar a sua prima Santa Isabel. Aqui, igual, José age conforme o anjo do Senhor. Ele acreditou no sonho e no anjo. E, muito importante, acreditar no sonho quando vem de Deus, tem que discernir, aqui é de Deus, porque se realizou. Quando é que um sonho ou uma profecia vem de Deus? Quando acontece. Deus não pode vir anunciar uma coisa e não acontecer. Aí não seria Deus. Não vem de Deus algo que não acontece. Aqui aconteceu, é de Deus. É o que o Jeremias coloca lá para discernir entre o falso profeta e o profeta verdadeiro. Hoje está cheio de falso profeta aí nas internet, dizendo que o mundo vai acabar tal dia. O mundo acaba quando Deus quiser, eu não sei. Eu estou no final dos tempos, é correto. Final do mundo eu não sei quando é. Então, ele age segundo, conforme o anjo do Senhor lhe ordena e recebe em casa sua mulher. Então, ele acolheu Maria e não deu mais a carta de repúdio. Aqui já nos ensina muita coisa. A fidelidade de José, a obediência de José, o silêncio de José. Se Maria era silenciosa, José é muito mais. Com todo respeito a Maria, né? Porque não tem uma palavra dele. No Novo Testamento todinho, não tem uma palavra pronunciada por São José. Ele acreditou. E é aquela figura paterna que é muito importante nas famílias. O pai, a mãe e a criança. Toda família cristã é formada por pai, mãe e criança. O modelo de cada família cristã é José, Maria e Jesus. Ou, como Efésios coloca, o homem é a figura de Cristo. Na sua família, a mulher é a figura da igreja. E os filhos, somos os filhos. Mas hoje quero refletir sobre a família de José, Maria e Jesus. Hoje a humanidade está se pervertendo, criando lei contra a natureza, aceitando matrimônio civil de pessoas do mesmo sexo, contra a lei de Deus, falando de ideologia de gênero, que ninguém nasce com sexo sim. Essa humanidade pervertida, como Sodoma e Gomorra, esquece de Gênesis 1, que Deus cria homem e mulher. Esquece de Mateus 19, quando Nosso Senhor fala, citando Gênesis 1, que Deus criou homem e mulher. E o matrimônio cristão é indissolúvel, não pode separar. O máximo que a igreja aceita, no caso que não dá certo, separação, mas não casar de novo. Se casar de novo é adultério. Quem casa de novo sendo casado pode comungar? Não. Então, aqui já tem muita verdade para a gente viver hoje na Igreja Católica. O matrimônio católico cristão é entre homem e mulher. A família ideal é quem? José, Maria e Jesus. Tá? Então, vamos viver segundo aquilo que ensina a Sagrada Escritura, segundo aquilo que ensina a Igreja Católica, o matrimônio cristão. Vamos repudiar esse matrimônio civil de pessoas do mesmo sexo, vamos repudiar a ideologia de gênero, vamos repudiar todos esses anticoncepcionais que, às vezes, muitos casais que se dizem cristãos usam não para controle de natalidade, não pode. O único método que a igreja aceita é o método natural, o método Billings. Não se pode usar nenhum anticonceptivo, um contraconceptivo, não se pode usar isso. Nada que impeça uma relação sexual genital entre um homem e uma mulher. Nada. Camisinha, nada disso pode ser usado numa relação sexual de um casal cristão. Tá certo? Nem contraceptivo. Então vamos seguir aquilo que ensina a Igreja Católica. Se você quer entender qual é a prática sexual da Igreja Católica, leia lá o documento do Paulo VI, Humanae Vitae. Ele coloca bem claro. Tá certo? E nada de concepção in vitro, concepção aí em laboratório, nem isso a Igreja Católica permite. O nosso modelo de igreja é Jesus, Maria e José. Não a conheceu até o dia que ela deu à luz. Então, José age conforme o que o anjo do Senhor lhe ordena, recebe Maria em casa, não a conhece até o dia que ela deu à luz um filho, e não conhece nunca, porque Maria permanece virgem. Ela tinha feito uma promessa de virgindade,
e ele o chamou com o nome de Jesus. Quem deu o nome a Jesus foi José. Grande importância de José para cada um de nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmão, irmã, com grande alegria a nossa oração, invocando o nosso grande São José, nosso amigo, Pai, protetor, Pai de nosso Senhor, aquele que acreditou na mensagem do anjo, aquele que acreditou em Maria, que recebeu Maria na sua casa, que recebeu o nosso Senhor, que educou nosso Senhor conviveu com ele em Nazaré, nosso Senhor aprendeu o ofício de carpinteiro com José, Pai, que é muito importante numa família humana, como deseja Deus, família constituída por homem, mulher e filhos. Não essa família aí que não existe, essa relação entre casais homossexuais, a igreja não aceita em nada de ideologia de gênero. Então vamos ser fiéis àquilo que ensina a Santa Igreja Católica. A gente pede pelo Papa Francisco, pelos bispos, pelos padres, diáconos, leigos, consagrados, leigos, vocês, todo o povo de Deus, nesse período difícil, porque passa a humanidade nessa crise sanitária mundial, para que o Senhor tenha piedade. Ele sempre tem piedade de todos nós. O que o Senhor quer é a conversão da humanidade. Que a humanidade se converta para que ele possa agir. A humanidade hoje abre as portas para o Satanás. Dá as costas a Deus. Aí pede que Deus haja. Como é que Deus pode agir se você, não vocês, né? Mas se a humanidade dá as costas a Deus, não pode agir. Deus não pode entrar no coração de ninguém, na vida de ninguém que não queira. Ele vai agir em toda a humanidade quando a humanidade se converter, voltar para ele. Garanto que se a humanidade se converter, tudo isso passa bem ligeirinho. Mas a humanidade, infelizmente, não quer. Ontem, mais um país na Europa, Espanha, aprovou a lei da eutanásia. O que é eutanásia? No grego, palavra grega. Thanatos, eutanásia, o que é literalmente boa morte. Pessoa já vai morrer, então dá uma injeção para ela morrer. Não pode, né? A vida humana você não pode. É suicídio, né? Suicídio assistido, né? Aí não tem nenhuma dor e morre. Aplica uma injeção, aí pode. Não. A Igreja Católica é claro que é contra, porque é contra a vida humana. Então, no período de crise desse, a Argentina aprova o aborto, a Espanha aprova a eutanásia, a humanidade continua criando lei contra a lei de Deus. Como é que Deus vai agir na humanidade se a humanidade cria lei contra a lei de Deus? E o que nós podemos fazer? Primeiro, rezar muito. Rezar pela nossa conversão, pela conversão da humanidade. Segundo, não eleger políticos safados e sem vergonha. O problema é eleger esses políticos sem vergonha, inclusive no Brasil, e eles aprovaram essas leis. Esses políticos não são católicos, não são cristãos. Tá? Então, quem não é cristão católico vai aprovar uma lei cristã? Não. Então, não eleja políticos sem vergonha, né? e ateu, que estão criando essas leis aí contra a Igreja Católica. A gente pede a intercessão de São José por todas as nossas intenções, por Cristo nosso Senhor. Vem, Senhor, oferecer este vinho e este pão, tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Vejo agora em teu altar
Senhor. E quando este pão for levantado, junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a te levantarei, e doarei louvores ao meu Deus. E quando este pão for levantado, e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a te levantarei, e doarei louvores ao meu Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus de bondade, assim como São José se consagrou ao serviço do vosso Filho, nascido da Virgem Maria, fazei que também nós sirvamos de coração puro aos mistérios do vosso altar por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e na solenidade de São José, servo fiel e prudente, celebrar os vossos louvores, sendo ele um homem justo. Vós o destes por esposo à Virgem Maria, Mãe de Deus, e o fizeste chefe da vossa família, para que guardasse como Pai o vosso Filho único, concebido do Espírito Santo, Jesus Cristo, Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céus. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céus. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céus. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, ó Senhor, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu,
e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Celebrando, pois, aquela que é a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, nosso arcebispo José Antônio, Júlio César, Valdemir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos aqueles, Senhor, que partiram dessa vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Teresinha, São José, Miguel Arcanjo, Padre Pio, Teresa de Calcutá, todos aqueles que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, Senhor, toda a glória, Senhor, agora e para sempre. Agora a gente reza aquela oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, Senhor, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, paz e unidade. Vós sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Pai do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo.
o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Oh, meu Senhor, sei que não sou nada, sem merecer, fizeste em mim tua morada, mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria, sou em ti, és em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo, sou em ti, és em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Oremos. Ó Deus, que na alegria da festa de São José alimentartes neste altar a vossa família, protegei-nos sem cessar e guardai em nós os vossos dons por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Agora eu irei encomendar os corpos dos mortos de ontem para hoje durante essa pandemia. Tantas famílias enlutadas, pessoas nossas ou conhecidas nossas. Agora encomendaremos os corpos de todos os mortos de ontem para hoje. Nas vossas mãos, Pai de misericórdia, entregamos os nossos irmãos e irmãs falecidos, na firme esperança de que eles ressurgirão com Cristo no último dia. Nós vos damos graças por todos os dons que lhes concedestes na vida mortal, especialmente pelo dom da fé, para que fossem sinais de bondade, da vossa bondade e da comunhão de todos em Cristo. Escutai na vossa misericórdia as nossas preces e orações, e abri para eles as portas do vosso reino. E a nós que ficamos, consolai-nos com os sentimentos de fé, esperança e caridade, até o dia em que nos encontraremos todos no Cristo, e assim estaremos sempre convosco e com estes nossos irmãos e irmãs. Isto vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Eterno repouso dai-lhe, Senhor,
que a luz perpétua os ilumine. Eterno repouso dá-lhe, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Eterno repouso dá-lhe, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Agora vamos fazer a nossa oração a São José. O Papa dedicou esse ano a São José. Podemos alcançar a indulgência plenária. Como é que eu faço? Com essa oração agora que iremos fazer a São José, depois você aí na sua casa reza um credo, um Pai Nosso, um Ave Maria e um Glória ao Santo Padre, o Papa. E depois você pede perdão de todos os seus pecados, promete nunca mais pecar, você pede perdão de todos os pecados, promete nunca mais pecar. Vai ao sacerdote e confessa assim que for possível, tá? Assim que abrir na sua igreja a confissão. Nossa igreja, nós tivemos Covid, fizemos a dedetização, sanatização, mas algumas pessoas ainda estão com essa doença. Assim que for possível, eu irei confessar como estava confessando antes. Eu também peguei a Covid, estou bem melhor, né? Com algumas sequelas aí, mas eu estou praticamente sem o vírus, né? Então, agradecendo a oração de todos vocês. Então, vamos fazer a oração a São José e você irá pedir perdão aí, todos os seus pecados, rezar um credo, Ave, Glória, Pai Nosso e Glória ao Santo Padre, e prometendo não pecar mais. Aí você consegue a indulgência plenária de todos os seus pecados. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação, e depois de termos implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheio de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivertes ao menino Jesus. Ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno para a herança que Jesus Cristo adquiriu com seu sangue, cada um de nós, e nos socorrais em nossas necessidades com vosso auxílio e poder. São José, te pedimos por todas as pessoas que não têm um emprego digno, para que consigam um emprego digno por Cristo, nosso Senhor. Agora você reza um credo, Pai Nosso, Ave e Glória ao Santo Padre, para alcançar essa graça. Vou rezar com você. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, protege, ilumine, governe. Amém. Pronto, irmãos, essas orações ao Santo Padre. Agora, dentro de você, peça perdão de todos os seus pecados, prometa não pecar mais. Comungue e confesse. Agora 5 minutos de adoração.
Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Fiquem em paz com Deus, em paz. Boa festa de São José.